Vamos dar uma salva de palmas para o Duda? O Duda é merecedor de tudo isso que a gente vê e se encanta por aqui. Mas, agradecendo a Cleia, eu queria dizer que a Cleia faz parte de um time de grandes especialistas que trabalham e fazem cursos no Centro de Preparação de Café de São Paulo. A Cleia é responsável por coordenar todos os cursos que vão desde a preparação de café em casa, que é um módulo que nós criamos há algum tempo, ensinar as pessoas a fazer o café no coador de pano, no filtro de papel, ou na máquina de expresso automática, ou na máquina manual. Hoje tem tanta alternativa de equipamento para se fazer café, inclusive a Globinho, a cafeteira francesa, que é bem justificável que a dona de casa não saiba como é que ela vai fazer o café em casa, com qual equipamento, com qual tipo de café. A Cleia ensina isso desde esse módulo até módulos avançados de avaliação sensorial do café, ou cursos de torra artesanal ou industrial, como nós estamos tendo agora lá, então, com o Ensei Neto, com o Gustavo do Vale, com o Candinho, em classificação de café, e com a Cleia, nós temos um corpo de especialistas que estão permanentemente oferecendo conhecimento e cursos, e vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso. Nós trouxemos folheto, acabou o nosso folheto. Acabou o nosso folheto. Só uma curiosidade, na última turma do Prepara em Casa, a última turma do Prepara em Casa, que foi semana passada, por incrível que pareça, a gente falou as donas de casa, tinham 4 homens. Um deles estava aqui agora, ele está vindo para palestra, aqui ó. 4 homens na... Mas fazer café é unissex, né? Porque satisfaz o desejo, com prazer, etc. Então, dá para se entender. Mas queria, então, agradecer especialmente a Cleia, o pessoal do museu que organizou esse ciclo de palestras, e desejar, especialmente para a CBB, de novo, parabéns e sucesso nessa etapa regional do curso de baristas. E vamos começar, né? Os organizadores me pediram para desenvolver esse tema, Mercado de Cafés Gourmet no Brasil. E olhando o título, a gente imagina que eu vou falar aqui de onde estão as oportunidades de negócio, como é que a gente ganha dinheiro no café, alguma coisa desse tipo assim. Não é nada disso, né? Nós vamos falar, achei, e não combinei com o Duda, mas é mais ou menos parecido, achei que valia a pena trazer para vocês um pouco da evolução do mercado de café gourmet no Brasil, um pouco da história de como isso evoluiu. E por uma razão específica. O mercado de café gourmet aqui no Brasil e também, principalmente nos Estados Unidos, e fora dos Estados Unidos, no Japão, é assim também, em alguns países europeus, é um mercado que ganhou a adesão de jovens, principalmente, né? Os baristas, o pessoal que trabalha em casas de café, os classificadores, provadores de café, os apaixonados pelo café. Quando a gente vai em feiras, por exemplo, a feira da SCA, gente como eu, que já passou dos 60 anos, se sente um velho. E alguns dos fundadores da Specialty Coffee americana brincam dizendo assim: nós fundamos a Specialty Coffee há muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, e praticamente somos os pais do que aconteceu no mercado americano de Specialty Coffees. Só que aí veio uma outra geração que questionou aquilo que a gente tinha como entendimento e melhorou muito a qualidade do café, o entendimento do café, sob o ponto de vista do que é um grão gourmet e como se faz isso se transformar numa bebida boa. Hoje em dia, quem está dominando esse mercado, dizem eles lá, são alguns caras que têm piercing, que têm tatuagem, né? Que corta o cabelo de maneira diferente, tem uma barba que vem pela metade, bicho grilo. E eles são os donos do mercado de specialty coffee, porque eles são os baristas, eles inventam as modas, eles fazem o sucesso das casas de café. E isso está acontecendo aqui no Brasil também, de certa forma, né? Então, eu achei que hoje aqui não adiantava falar muito sobre o mercado de café em termos numéricos, porque com o concurso de barista que está aqui, a história do café mais recente, vocês
vendo aqui com o que está se passando aqui no ciclo de palestras e no concurso regional. Então, vale a pena a gente contar um pouquinho da história do que aconteceu no mercado de café, e a minha intenção é trazer, ao final, uma informação em forma de pesquisa junto aos consumidores, sobre qual é o entendimento dos consumidores sobre café de alta qualidade, algumas informações sobre mercado e finalizar isso com canais de distribuição. Quer dizer, como é que o café de alta qualidade, o café gourmet, pode ser encontrado hoje, aonde ele pode ser encontrado e como isso se transforma em oportunidades de business, de negócios. Aí eu vou estar falando um pouquinho no fim do tema que foi destacado para mim hoje aqui. Tá ok? Então vamos lá. Há 10 anos atrás, só 10 anos atrás, o conceito de café gourmet praticamente não existia no Brasil. Estou falando do ano 2000. Quer dizer, no ano 2000, se você fosse a um supermercado, o melhor deles, e tentasse procurar uma marca de café especial, de alta qualidade, que hoje a gente bebe e acha que de fato é um café gourmet, você não encontrava isso na prateleira dos supermercados, né? Portanto, o nome café gourmet, o conceito de café gourmet é muito recente aqui no Brasil, apesar de que a onda dos cafés de alta qualidade, dos specialty coffees, começou antes desses 10 anos, praticamente, na lavoura. Mas se a gente voltar um pouco mais para a história, estamos aqui no museu e essa é a hora de falar sobre isso, o Brasil já tem um lugar onde o charme imperava e o serviço do café aproximava a nossa cafeteria, ou ela, pelo menos, das cafeterias francesas, do Café de la Paix, ou dos grandes cafés da Áustria, de Viena, que é a confeitaria Colombo, que existe desde 1894, no Rio de Janeiro, e ainda funciona. Essa foto é dela de agora, e é um lugar maravilhoso. Quem tiver um dia no Rio de Janeiro, é no centro do Rio de Janeiro, não pode perder a oportunidade de passar na confeitaria, não só porque vai ver uma coisa histórica e bonita como essa, lembra muito museu aqui, como os doces, os confeitos, são coisa do outro mundo, né? E o café que se servia lá, muito antes de se saber o que era café gourmet, sempre foi um café diferenciado. Quer dizer, lá atrás na história, nós temos uma casa de café que era um modelo de um lugar onde se servia um café de alta qualidade. Londres, no início do século XVIII, 1710, 1720, tinha mais de 2.400 casas de café. Quer dizer, na Terra do Chá, o que tinha 3 séculos atrás era casa de café. Porque não tinha o food service, o restaurante, esses lugares para a gente fazer balada, como tem hoje. O lugar fora de casa eram as casas de café, eram onde as pessoas se encontravam, né? Os filósofos, os revolucionários, no caso da França, ou os pensadores, né? Ou os mulherengos, mas era na casa de café onde havia o convívio social fora do lar. Confeitaria Colombo não é daquela época, mas é mais ou menos dessa época. Então nós temos um pouco de história aqui no Brasil, começando lá. Depois, a questão do café expresso, que hoje mudou completamente a forma e o hábito de se beber café, teve uma história importante. E Santos tem uma história importante nessa vinda do café expresso para o Brasil. Em 1940, o Café Floresta, que é daqui de Santos, iniciou na sua casa de café aqui em Santos e depois montou em São Paulo a oferta de café feito numa máquina de café expresso, inclusive aquelas de válvula, manual, etc. Então, há muito tempo atrás, em 1940, alguém aqui no Brasil já começou a servir café expresso, sem saber se era café gourmet ou não, mas era um café diferenciado, diferente do café que se comprava, naquela época não se comprava em supermercado, o café era comprado em padaria, era diferente do café normal. E o Café Floresta tem uma participação importante, inclusive como proprietário e franqueador de casas de café. Em 1972 ganhou no Brasil uma empresa muito importante na história, não só pela data, em 1972, nos Estados Unidos,
A Starbucks existia como uma loja de café, que não era nem a Starbucks atual, do proprietário atual, do Howard Schultz. Então, na mesma época em que nos Estados Unidos se começava a falar alguma coisa sobre café de qualidade, aqui uma rede chamada France Café, Franz de Francisco, de Sorocaba, resolveu montar a casa de café, e hoje o France Café continua sendo um ator importante no mercado de café de qualidade, ou no mercado de café expresso, com cerca aí de 130, 140, 150 casas de café, algumas com franquia, a maioria com lojas próprias. Podia ter crescido muito mais, o France podia ter sido a Starbucks, né? A grande diferença é a grana disponível, né? E o temperamento empreendedor americano versus o nosso temperamento meio colonial, né? Mas começaram mais ou menos na mesma época. Em 1976, o Café do Ponto nessa época era propriedade do Américo Sato, que hoje também é proprietário do Café Floresta, né? E que é presidente do museu aqui do café. O Américo Sato começou também a explorar o conceito de casas de café, mas com o sentido de reforçar a percepção e o valor da marca Café do Ponto, que é uma marca que existe de café até hoje, do que propriamente para transformar aquilo num business, num negócio. E em pouco tempo chegou a ter 200 lojas, eram franquias, né? Quer dizer, um número enorme de lojas que depois que foi negociado, o Café do Ponto foi comprado pela Sara Lee, com orientação diferente, essa rede, vamos dizer, existe ainda, mas diminuiu de tamanho. Mas essa é uma história importante de gente, brasileiros que investiram no segmento de cafés diferenciados a partir do café expresso. Mas ainda estamos muito longe, né? Estamos falando de 1976. O que aconteceu daí para frente foi uma coisa muito interessante. Em 1978, esse bigodudo que faleceu ano passado, que é o Saul Galvão, que era um dos grandes especialistas em gastronomia e um enólogo muito renomado, ele dizia uma verdade, que era essa aí, ó. Ele podia falar maravilhas do restaurante, mas se o café era ruim, ele sempre escrevia: pena que o café era intragável. Essa era a maior vergonha nossa. A água servida numa refeição era uma delícia nos bons restaurantes. A azeitona do couvert, maravilhosa. O prato de entrada, o prato principal, a sobremesa, tudo ótimo. E na hora do café era uma merda. Só falando português claro assim. Nós passamos com esse estigma, né, de um café ruim durante muito tempo, ao ponto do Saul Galvão, né, ter ficado célebre, porque ele sempre criticava o café com razão. E tinha atrás disso uma curiosidade. O café sempre foi, durante muito tempo, servido no fim da refeição como uma cortesia do restaurante. Era de graça, né? Muitos de vocês lembram disso. Tomava o café era de graça. Ainda hoje, em alguns lugares, serve café de graça. E a filosofia ou raciocínio, vamos dizer, do dono do restaurante, qual era? Se é de graça, eu vou escolher o mais barato. E o mais barato sempre foi o pior. Isso era uma verdade absolutamente cruel, né? Quer dizer, o café pagava pela última impressão ruim de um estabelecimento bom, né? Tem estudos que mostram que tem 3 coisas, vamos ver se eu lembro as 3, que marcam muito na percepção do consumidor a imagem que ele faz de um restaurante. Um é o tempo que demora para trazer a conta. Se a comida foi ótima, mas a conta demorou, todo mundo fica bravo. Então, a conta tem que vir rápido. O outro é o tempo que demora para o manobrista trazer o seu carro. Você já viu como é chato você ficar na porta esperando o carro e o carro não chega, não sei o que, etc. Isso é outra coisa que tem que cuidar muito. E a terceira é o café, que é a última bebida que o cara toma antes de ir embora do restaurante. Se é ruim, ele vai com gosto ruim na boca. Era isso que acontecia, né? Isso tudo, graças a Deus, é história do passado. Mudou, mas doeu mudar, né? Agora, fala um pouco da
BIC. Isso aqui é a história recente do café, não do café especial, mas do consumo do café no Brasil. Em 1965, o consumo per capita por habitante ano era 4,72 quilos por ano. Mas nos anos seguintes, nos 20 anos seguintes, ele só fez cair, chegando a ficar metade, menos da metade do que era 20 anos atrás. Aí a BIC, a indústria de café, parou e falou: uai, o que é que está acontecendo? Nós estamos perdendo o mercado. Todos eles sentiram que as vendas não evoluíam, diminuíam. Isso resultou numa pesquisa, e essa pesquisa mostrou uma realidade. O consumidor estava deixando de tomar café porque entendia que todo o café era misturado ou tinha problema, que o pior café ficava aqui no Brasil, o melhor era exportado, que os cafés não eram diferentes e eram todos ruins. Belíssimo resultado de pesquisa para um setor que estava olhando para entender qual é o seu problema e de repente enxergou o problema ali na cara. Quer dizer, a qualidade ruim era o problema efetivo da queda no consumo de café. E isso resultou num grande desafio novo, né? Quer dizer, o que fazer para interromper a queda do consumo, para assegurar o desenvolvimento das indústrias, fazer o consumo do café crescer, lutando, acreditando que o consumo do café, pelo resultado da pesquisa, estava associado a melhorar a qualidade. O consumidor estava dizendo: o café não tem qualidade, não vou beber, ou vou reduzir o meu consumo. Tirar o preconceito de que o café faz mal para a saúde, esse é um estigma que a gente ainda tem, bem menos, mas ainda tem hoje, e ampliar o conhecimento do consumidor sobre café, qualidade, etc. Esse era o desafio que resultou da pesquisa. Na prática, isso se transformou em 1989, continuo contando a história, no selo de pureza, que todos vocês conhecem, que está na embalagem da grande maioria das marcas de café no Brasil, né? Tem quase 1.100 marcas, que representam 70% do consumo de café, que traz esse selo na embalagem. O que é o selo de pureza da BIC? Né? Ele mostra a qualidade do produto, da forma como vocês entendem hoje qualidade, sabor, gostoso, etc. Não. O selo de pureza foi criado só para identificar cafés que passariam a ser monitorados em laboratório quanto à pureza do pó. Porque a queixa era essa: o café tem mistura, o café não é puro, o café é ruim porque tem mistura. Então a BIC criou um programa, vamos dizer, simples, que era, por adesão das empresas, a BIC passar a monitorar a qualidade do café com relação à pureza. Quer dizer, você pegar o pó do café, não a bebida, não a infusão, e examinar microscopicamente se aquilo era só grão de café, como era a legislação que existia na época, ou se tinha outra coisa, que eram as tais das misturas, normalmente casca do café, que é subproduto, né? Em alguns lugares se misturava açúcar, em outros lugares se misturava milho, soja. A fraude existia e a fraude prejudicava a qualidade do café. Então, criar o programa do selo de pureza era uma forma de dizer para o consumidor: olha, esse café é controlado. Foi o primeiro programa de certificação de qualidade de alimentos no Brasil, histórico, né? Ele tem hoje 21 anos e continua existindo. E continua funcionando, e continua na percepção do consumidor de que isso é uma garantia, pelo menos, de que o café é puro. E isso funcionou muito bem durante alguns tempos, durante alguns anos, principalmente no começo, mas o selo de pureza não falava da qualidade da bebida do café, do sabor do café, ele falava apenas da pureza do café. Então, mais para frente, foi preciso evoluir, acompanhando o mercado, para a gente falar de qualidade sob o ponto de vista sensorial, bebida do café. E aí aconteceu uma coisa muito importante que tem origem aqui em São Paulo, em 1990, que foi uma espécie de desafio da Secretaria da Agricultura de São Paulo, por causa da compra de café pela Bolsa Eletrônica de Compras, o pregão de compras, né? Hoje quase todos os governos estaduais fazem compras pela internet, por um pregão eletrônico, né? Não é um pregão presencial. Pregão pela internet, as empresas se credenciam e participam lá do pregão.
A BEC aqui em São Paulo também fazia já nessa época, 90, 91, começou a fazer os pregões eletrônicos e eles tinham uns problemas, né? Por exemplo, como a regra era comprar o produto mais barato, porque isso é uma lei federal, 8666, alguns casos eram dramáticos. Por exemplo, toalha de papel para banheiro, comprava mais barata. Vários de vocês já devem ter enxugado a mão com toalha de papel que não enxuga nada, né? Você continua com a mão molhada, né? O papel é porcaria, o preço é barato. Eles tinham esse problema. Pior ainda, papel higiênico, né? Também com o mesmo problema. E, graças a Deus, tinha um problema com café. Compravam café pela bolsa eletrônica e, pelo menor preço, sempre vinha o pior café, né? Então, em repartição pública, não sei se tem funcionário público ou quem foi funcionário público aqui, o café da repartição, aquele que fica na garrafa térmica, era uma desgraça, sempre foi, né? E a BEC, então, procurou o sindicato, junto com a Secretaria da Agricultura, e disse, olha, tem que pôr um fim nisso aí, tem que criar uma regra, tem que criar uma norma, um jeito de a gente comprar pelo preço mais barato, mas com melhor qualidade. Junto com isso, a BIC começou a estudar formas de identificar a qualidade do café com relação ao sabor. E o resultado disso foi se criar um entendimento de que a qualidade do café, e aí é uma diferença importante aqui para vocês no Brasil, porque isso que eu vou falar agora só tem dessa maneira no Brasil. O Brasil é o único país que tem esse tipo de entendimento voltado para a prática. Evidente que a Specialty Coffee americana tem também metodologia de avaliação do grão, depois eles desenvolveram ela para o café torrado moído, um movimento muito semelhante ao que aconteceu aqui, com uma metodologia muito parecida também. Foi coincidência, ninguém copiou de ninguém. Mas, no fim das contas, a gente pode dizer de forma muito simplificada que qualidade do café é uma nota numa escala de 0 até 10, no conceito criado primeiro pela Câmara Setorial de Café de São Paulo, depois desenvolvido pela BIC, né? Então, para a BIC, isso no site da BIC vocês podem explorar, ler tudo, porque está tudo lá. Qualidade do café é uma nota numa escala de 0 a 10, onde 0 é a nota do café péssimo, o pior café possível, né? E 10 seria a nota de um café perfeito. E nesse intervalo de 0 a 10, o que existe é uma faixa de notas de 0 a 4,5, que os técnicos e degustadores que desenvolveram essa metodologia entenderam que todo café cuja nota ficar nesse intervalo é ruim de beber. Ele não é proibido, ele não faz mal para a saúde, mas ele é não recomendável para beber. Gosto ruim, gosto estranho, ardido, queimado, né? Cafés de gosto intragável. E de 4,5 para cima, os cafés passam a ser recomendáveis para serem comercializados, produzidos, comercializados. E é evidente que quanto maior a nota, melhor o café. Então, os cafés cuja nota ficam nesse intervalo aqui, tem qualidade que a gente pode chamar de regular a boa. Se a nota ficar nesse intervalo aqui de 6 até aqui, mais ou menos, os cafés são bons a muito bons, começam a ser muito bons. E se eles ficarem acima desse nível, eles passam a ser excelentes, excepcionais, etc. E aí nós adotamos, então, uma nomenclatura para cada um desses tipos de cafés, né? Dessa faixa de qualidade para cima, e vocês vão ver já já isso. Algumas experiências no Brasil, nessa história que eu estou contando, são muito importantes para vocês entenderem alguns atores que foram fundamentais para a criação do mercado de café gourmet no Brasil. Um deles foi essa figura fantástica que é o Dr. Ernesto Illy. A Illy Café italiana, que sempre utilizou muito café brasileiro nos seus blends, antes de 1990, passava por um problema sério que ela não conseguia ter cafés de qualidade e de qualidade regular e constante,
comprados no Brasil. Então, aquele senhor careca, velhinho, hiper inteligente, o que ele fez? Ele falou, eu vou para o Brasil e vou ensinar questo brasiliano como se faz um café de qualidade. E criou uma estratégia de marketing fantástica, que foi instituir um prêmio de qualidade, um concurso de qualidade voltado para produtores de café em grão. Agora, esse ano, eles fazem o 20º concurso, essa história. E esse cara mudou a história do café, da qualidade do café no Brasil, na minha opinião, né? Uma vez, inclusive, numa festa, fiz um pronunciamento e falei, na primeira página do livro que conta a nova história do café do Brasil, o Dr. Ernesto Willi está no primeiro parágrafo, né? Porque ele realmente trouxe o conceito de café de alta qualidade para o Brasil. E isso virou exemplo para uma série de outras iniciativas. Então, o Cerrado Mineiro, que é a primeira região certificada oficialmente, né, uma região identificada, etc., os produtores do café do Cerrado logo entenderam que aqui estava a chance deles melhorarem a qualidade e o valor do café produzido e vendido. E foram os grandes atores, né, desse movimento de qualidade, que envolveu também a Brasil Specialty Coffee, né, que aqui está colocado 99, mas ela não é de 99, ela é de 1991. Também um grupo de produtores que resolveu, numa época de crise de preços muito baixos, 92, os preços do café eram hoje mais ou menos 5 vezes mais baixo do que o preço de hoje. Era uma crise terrível e esse pessoal se reuniu dizendo, nós temos que fazer qualidade para diferenciar o produto. De novo, o elemento da qualidade para justificar investimento em qualidade. Então, a BSCA, criada também sob o estímulo do Dr. Ernesto Willi ou do mercado de café de qualidade, também introduziu, em 1999, o Cup of Excellence, né? O primeiro país do mundo que fez o Cup of Excellence, que é um concurso hoje feito em diversos países do mundo, foi o Brasil. Foi a primeira experiência de fazer um concurso voltado para eleger produtores que fazem grãos de alta qualidade. Quer dizer, o Brasil é pioneiro nisso também, na produção de cafés de alta qualidade. E é lógico que quando a gente vai contando essa história, né, passando esses 8, 9 anos, nós estamos falando de uma coisa que cresceu, que é o mercado de café gourmet. Tanto para o produtor de café em grão, quanto para quem faz uso de café tipo gourmet no seu estabelecimento. No ano 2000, aconteceu uma coisa muito legal. O secretário da Agricultura da época, Meirelles, chamou um monte de gente, de trigo, de açúcar, de milho, de aves, ovos, carne suína e do café também, e fez uma reunião dizendo assim, Duda lembra, do ano 2000 nós vamos comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil. Vocês lembram disso, né? Fizeram uma caravela, etc. A caravela não funcionou, afundou, né? Um vexame. Mas o Meirelles disse assim, aqui a Secretaria da Agricultura, São Paulo é o maior produtor agrícola do Brasil, nós temos que fazer uma comemoração à altura. Vocês estão desafiados a bolar, ao longo do ano, eventos, festividades, materiais, etc., para comemorar os 500 anos do Brasil, associando a sua cultura. O resultado é que ninguém fez nada, só os tontos do café que fizeram alguma coisa. Então, a Câmara Setorial de Café criou um evento no mês de junho, né, que é frio, época, portanto, propícia para tomar café. Eu estou enchendo muito o saco falando de história ou não? Tá bom? Obrigado. Obrigado. A Câmara Setorial inventou um evento chamado Sabor da Colheita do Café, com a ideia de comemorar, no mês de maio, junho, o início da colheita do café. E o café está ligado à história recente do Brasil, né? A vinda da migração japonesa, dos italianos, tem tudo a ver com o café. E qual foi a ideia que a gente teve? Vamos fazer um circuito de restaurantes de alta gastronomia de São Paulo, junto com a entidade deles, que se chama ABAGA, Associação Brasileira de Alta Gastronomia,
E vamos oferecer por 2 ou 3 dias um café gourmet para o público que frequenta esses restaurantes, né? Então, isso aqui é parte do material que a gente fazia. Tinha um bannerzinho, bonitinho, chamando a atenção para o sabor da colheita do café, e hostess, né? Moças, recepcionistas que ficavam na entrada do restaurante ou em algum lugar específico, com folhetos na mão, recebendo os frequentadores do restaurante e dizendo basicamente para eles: bom dia ou boa noite, o café que o senhor vai tomar hoje aqui é um café especial, é um café que a gente chama de café gourmet, de alta qualidade, né? Prove, experimente e tal, etc. E dava o folheto contava o que era café gourmet, porque ele era diferente e assim por diante. Foram 13 restaurantes, isso era uma degustação de 2 ou 3 dias em cada um deles. O Alex Atala, que hoje é o chefe mais festejado, participou com o restaurante, o Dom participou, os restaurantes do Rubaiá faziam parte desse circuito, o Terraço Itália, enfim, um circuito de restaurantes de alta gastronomia, cuja, vamos dizer, característica principal era de ter chefes de cozinha e donos de restaurante altamente formadores de juízo e de valor. A nossa ideia era dizer assim: vamos servir café de alta qualidade para esse pessoal, para eles verem que tem alguma coisa nova no mercado em termos de café. E o resultado foi fabuloso, né? Tão fabuloso que os eventos continuaram nos outros anos, né? Você vê, mudou o banner, e aí já usando o nome Café Gourmet. De onde vem esse nome Café Gourmet? Não é de nós, mas a associação a um café especial de alta qualidade ao nome gourmet, no circuito do food service e da gastronomia, começou aí, né? Então aqui o uniforme da hostess era diferente, esse aqui é o dono do fricó de frango, é um chefe, né? Um grande incentivador. Esse ambiente aqui é o ambiente do Terraço Itália, né? No outro ano mudou, tá vendo? Mudou a cor do banner de novo, e aqui a gente exagerou, né? Aqui a gente exagerou. Essa aqui eram as nossas hostess, né? E eu morava em Rio Claro nessa época, e eu fui fazer esses uniformes com um estilista, um viadinho de Araras, né? Que era muito conhecido, gente conhecida, cidade pequena, vizinha, tal, etc. E ele se encantou com a ideia. Ele falou: pode deixar que eu vou fazer a coisa mais maravilhosa do mundo. O que ele pensou? Eu vou vestir essas moças como se elas fossem colhedoras de café, apanhadoras de café, com o seu chapéu de sol de abas largas, né? E o seu lenço protegendo o seu pescoço, e aí, etc. Ele foi descrevendo, mas na cabeça dele, essas eram apanhadoras de café. A gente só não podia dizer isso no restaurante, porque iam perguntar se a gente estava gozando ou não. Mas ficou lindo, né? Ficou muito bonito, sempre com o mesmo esquema, né? Esse aqui, por exemplo, é o Eric Jacan. Eric Jacan é um dos chefes mais renomados no Brasil. E qual foi o resultado disso aí? Foi que a gastronomia virou o conceito de café no restaurante. E porque os clientes ficavam mais tempo na mesa pedindo mais café. Em vez de tomar um café, tomavam 2. Diziam eles, quem não tomava café, porque o colega do lado estava falando que o café era muito gostoso, falava: então traz para mim para eu provar. Ou seja, o movimento de venda de café nos restaurantes, nessas ocasiões, crescia 30%. Então, vários chefes de cozinha entenderam que café, era bom investir em café, e os donos de restaurante também, e cobrar o café. E aí, graças a Deus, o café deixou de ser cortesia para ser um produto onde o preço não interessava na hora de adquirir o pacote de café, mas sim a alta qualidade e a diferenciação. Alguns desses chefes de cozinha acabaram assinando as suas grifes de café. O Alessandro Segato, durante muito tempo, ele tinha a marca de café, né? Segato. O padeiro, o Olivier Anquier, também lançou marca de café. Então, vários chefes, durante algum tempo,
entenderam que era bom associar o nome deles a café gourmet. E isso mudou a cara do café na gastronomia. Isso tudo terminava sempre num evento no Palácio dos Bandeirantes. Olha aqui, o governador Alckmin, naquela época, esse é o Ratinho. Ratinho é produtor de café também, no Paraná. Tem uma fazenda enorme de café no Paraná. Café no Bule, tem a marca de café no Bule. Mas o importante, vamos dizer, o próprio governador de São Paulo ou o secretário da Agricultura se associavam a esse evento de promoção de café de alta qualidade e a imprensa, evidentemente, sempre destacou isso muito. Isso gerou, inclusive, um concurso de receita com café. Esse aqui é o vencedor. O prato dele era uma coisa esquisitíssima, com ostras, etc., todas preparadas com caldas de café. Isso feito na faculdade em Morumbi, com um júri que tinha grandes chefes de cozinha, inclusive esse aqui é o Salvatore Eloy do Fasano, né? Quer dizer, o movimento de café gourmet passou a movimentar a alta gastronomia. E hoje, se vocês forem em qualquer restaurante, bem provavelmente você vai tomar um café gostoso, né? E isso, mas isso significa que o mercado de café gourmet passou a crescer, né? A partir, inclusive, dessa realidade de que a gastronomia adotou o café gourmet ou café de alta qualidade como um ingrediente necessário. Esse é o chefe da Abaga, é o presidente da Abaga, e todos eram pratos que tinham café como ingrediente da culinária. Isso levou a BIC, em 2004, e agora contando um pouco mais da história recente, a criar um novo programa de qualidade, que é um programa que, diferentemente do selo de pureza, que só fala da pureza do pó, fala das características do aroma e do sabor, usando metodologia de avaliação sensorial da qualidade do café. E esse é um programa muito importante para contar essa história, porque ele, na verdade, tem algumas características fantásticas. Aquela escala sensorial que a gente mostrou, ela virou, nesse PQC, virou o seguinte, a escala está aqui, né? Está vendo? 0, 4,5 pontos, que é o mínimo, aqui são os não recomendáveis, e depois daqui para cima, 3 categorias de qualidade que estão descritas, inclusive, no site da BIC, tecnicamente. Né? A descrição técnica do que é cada uma delas, como é constituído, se tem conilon, se não tem conilon, quantos grãos defeituosos pode ter cada tipo de blend disso, isso tudo está descrito no site da BIC à vontade, para quem quiser pesquisar e tiver curiosidade. Mas, basicamente, o café tradicional, que é reconhecido por esse símbolo, está escrito aqui tradicional, é aquele que o grupo de provadores, quando prova, atribui nota nesse intervalo, entre 4,5 e 5,9. Esse é o café do dia a dia. É o café que normalmente você encontra nos supermercados para você fazer o seu consumo do dia a dia. A qualidade dele é regular a boa, mas o custo é menor. Por isso, o grande consumo no Brasil, 95% do café consumido é café tradicional, como é no mundo todo, né? Os cafés de qualidade intermediária e de custo menor. Qualidade recomendável, custo acessível. Lá na outra ponta, no fim da escala, estão os cafés que a gente chama de gourmet, no programa e no símbolo que vai na embalagem, porque nós vimos que o nome gourmet pegou e é assumido efetivamente pela imprensa, pela gastronomia, pela indústria, assim por diante. E qual é a diferença deles para os cafés tradicionais? Essa alta nota, essa nota de qualidade elevada, significa qualidade excelente, exclusiva, rara, né? Significa ausência de sabores que não sejam sabores típicos do café, limpo, refinado, sem grãos defeituosos, sem sabores estranhos, né? Aromas intensos e mais valor. São produtos de preço diferenciado, porque resultam de matéria-prima diferenciada, de valor muito maior. Quem trabalha com café hoje aqui, fora o Duda, quanto está uma saca de café, uma bica, tipo 6, hoje no mercado? R$400. E um café catado, peneira alta, sem defeito, tipo 2, 2,3,
470 ou mais, dependendo do tipo de café. Quer dizer, é um preço diferenciado e que só não é mais diferenciado porque a bica também adquiriu muito valor hoje em dia, né? Mas um café, por exemplo, de mais baixo, você compra por 260, 270 reais. Contra, estamos falando 500 reais, um café em grão de alta qualidade. É uma diferença de preço incrível, justificável. Além da embalagem diferenciada, da produção pequena, do investimento no ponto e assim por diante. Entre os dois tipos de café, tem um terceiro, uma categoria importante, com nota intermediária, que a qualidade é boa, melhor tradicional, não tão excelente, não tão exclusiva quanto o gourmet, que são os cafés superiores. E que é muito legal porque o Brasil é o único país do mundo que tem 3 categorias de qualidade reconhecidas dessa forma, o tradicional, o superior e o gourmet. Se você olhar nos Estados Unidos, por exemplo, se fala de café do mainstream, né, quer dizer, café do grande consumo, e se fala dos specialties. Não existe uma terceira categoria. Nós aqui tivemos, vamos dizer, a audácia de criar uma categoria intermediária para aqueles que gostam de um café melhor e não se incomodam de pagar um pouquinho mais, né? Isso virou um programa. Quer dizer, isso tudo que está aqui é um programa que fala do café gourmet e é o maior programa de certificação de qualidade de café torrado moído no mundo, né? Não há nenhum programa parecido com esse que envolva, por exemplo, como hoje, esse número já está ultrapassado, cerca de 430 marcas de café que fazem parte desse programa, que envolve não apenas a concessão da certificação e do uso do selo, mas o monitoramento desse produto no mercado durante todo o ano. 2 ou 3 vezes por ano, a BIC coleta amostras de café no supermercado, leva para laboratórios credenciados, os provadores fazem a prova de café e comparam com o registro inicial do produto, para ver se aquilo que está marcado e vendido como gourmet no mercado, se continua como gourmet mesmo na prateleira, ou se ele é superior e continua conservando essa característica. Quer dizer, não é só uma certificação, mas é um monitoramento também. 81 indústrias das nossas 405 associadas fazem parte desse programa, quer dizer, tem um café que é produzido melhor, controlado melhor. E aí eu já falo de mercado, de café gourmet, quer dizer, a gente já começa a ir para o final com alguns dados. Uma coisa interessante, nós falamos desse programa, que é o maior programa do mundo, daqueles 430 produtos, metade deles são cafés tradicionais, né, o café do dia a dia. Mas 105 marcas são de café gourmet, controlado, monitorado, bebido, provado. Então, aquela história antiga, é verdade que o café, tem uma jornalista aqui, eu sempre brinco com jornalistas assim, eles perguntam sempre isso. E a minha resposta, já sexagenário, é mais ou menos o seguinte: olha, pergunto, quantos anos você tem para o jornalista? A pessoa fala lá, sei lá, 27 anos. Eu digo assim, olha, bem antes de você nascer, já se falava essa mesma pergunta. Se é verdade que o melhor café vai para fora e que o brasileiro só bebe o resíduo, né? Bem antes de você nascer. Hoje em dia, isso é página virada na nossa história. Porque só no programa de qualidade da BIC tem 105 marcas de café gourmet que estão disponíveis aí no mercado para os consumidores, em restaurantes, em hotéis, em panificadoras, em supermercados, etc. E tem muita marca de café gourmet, muito boa, que não está no programa da BIC porque ele é voluntário, entra quem quer. Então o Brasil hoje é celeiro de cafés de alta qualidade, tanto na produção, na lavoura, quanto para oferecer para os consumidores. Então essa história de que o melhor está fora, não. Nós temos hoje cafés iguais ou melhores do que os melhores cafés do mundo. Essas são as notas médias do estudo que a gente faz, né? Os tradicionais, em média, na média, tem nota 4,7, os superiores 6,3, os gourmets 7,4. Isso aqui é uma informação interessante que a BIC faz anualmente,
Isso aqui é o gráfico da qualidade, essas são as notas de qualidade, né? Do 4,5 até o 6, o 7,3, etc. Cada pontinho desse é uma análise feita. E a BIC, uma vez por ano, faz isso com todas as análises que ela faz e vai colocando esses pontinhos, marcando a nota de qualidade dos cafés. Dá para ver aqui, ó, tem muito café tradicional, né? Em torno do 4,5. Mas tem café tradicional muito bom, olha lá em cima. E tem cafés gourmet. E esses vermelhinhos, para as indústrias que participam voluntariamente do programa, é a marca dele. Quer dizer, como é que eu estou no mercado em relação aos concorrentes. Quem recebe isso consegue comparar a sua qualidade com a qualidade que está no mercado, né? Quer dizer, por exemplo, esse cara aqui, ele fala, opa, o meu café tradicional está muito bom, muito melhor do que todos os outros. Posso usar isso como argumento de venda, como argumento comercial, né? Ou posso tomar uma decisão de diminuir um pouquinho o meu custo, baixar um pouquinho a qualidade, enfim, essa decisão é do industrial, né? O café está em todo o Brasil, esse programa, né? Tem marcas certificadas em todo o Brasil. Nós fizemos um evento para complementar concurso de qualidade, né? A BIC tem também um concurso de qualidade nacional, que termina numa edição especial. Depois do leilão, as empresas que compram fazem o café, empacotam em embalagens especiais, elas recebem um selo numerado para diferenciá-lo, e isso é oferecido no mercado ou como brinde ou para vender, como café de uma edição especial. E o nosso primeiro paraninfo foi o Lula, que é um grande tomador de café. Vou brincar um pouco com vocês aqui. Ficou instalada uma máquina de café perto do Lula. Essa cerimônia durou 1h30 mais ou menos. Ele tomou seguramente uma meia dúzia de cafés, né? Gostou do café, o café era muito bom, e ele se esbaldou de tomar café. Mas a coisa engraçada é que a BIC, a indústria de café, lutou sempre com dois preconceitos. Um era aquele, se o café é melhor, vai para fora, tal, etc., que eu respondi agora há pouco. O outro é se o café faz mal para a saúde, que é um preconceito que hoje a medicina já demonstrou ao contrário, né? O café faz bem para a saúde. Diabetes, mal de Parkinson, melhora a memória de curto prazo, o estado de atenção, vigília do cérebro, tudo isso são consequências positivas do consumo do café. E a gente investe nisso, investe em comunicação, dinheiro mesmo, publicidade, etc. Aí o presidente, nesse dia que ele tomou café, ele fez um discurso. Isso foi em 2005. Alguns de vocês lembram que ele fez uma vez um discurso dizendo que o brasileiro era muito sossegado, que reclamava da tarifa de banco, que a tarifa era muito alta e que o brasileiro tinha que tirar a bunda do banco e procurar fazer pesquisa, etc. Lembram disso? Alguns de vocês lembram? Foi uma coisa mais ou menos assim. Isso aí foi no dia seguinte daquela entrevista. Então estava assim de jornalista, né? Para cobrir a presença dele ali. Muito legal o evento, foi ótimo. E o que eu vou falar é pura brincadeira. Mas o Lula fez o discurso dele, inclusive falando sobre essa questão do dia anterior, e depois fez o discurso de improviso dele, que é aí que ele mostra a alma dele, e ele sempre foi um palestrante, uma pessoa fantástica, né? Ver o Lula falar é uma das, estou sendo sincero nisso, uma das experiências importantes, porque ele é um orador fantástico. Mas aí, com essa questão de a gente lutar contra preconceito de café e saúde, etc., o Lula começa o discurso dele, de improviso, da seguinte maneira. Ele fala assim: eu gosto muito de café. Eu sou viciado em café. Eu tenho vício de café. E a gente luta o tempo inteiro para dizer que café não vicia. Aí o presidente falou: eu sou viciado em café. Quando falou isso, os industriais estavam ali, quase capotaram, né? Nosso presidente falando de vício, né? E aí não parou por aí. Ele falou assim: mesmo à noite, depois de tomar muito café, quando me dá aquela azia, eu vou lá e tomo mais um café. Então, no dia seguinte, foi uma chuva de jornalistas querendo saber como é que esse negócio mesmo, que café dá azia, né? Eu disse, pelo amor de Deus, né? Mas foi uma brincadeira interessante, mas foi uma participação importante dele aqui, né? Bom, a BIC tem um programa mais novo nessa história, voltado para as cafeterias, né?
para ajudar as cafeterias a treinar as pessoas, os seus funcionários no centro de preparação de café ou dentro da própria cafeteria, para avaliar, ajudar a avaliar a qualidade do café que ele está utilizando. A grande maioria das boas cafeterias já sabe fazer isso sozinha, mas esse gráfico é aquele mesmo da qualidade. E olha aqui, ó, analisando o café de algumas das cafeterias que fazem parte do programa, o povo realmente oferece café muito bom para os seus consumidores, né? Isso é um resultado de uma análise feita com cafés de casas de café que fazem parte desse programa Círculo do Café de Qualidade. Por fim, os consumidores estão mudando muito rápido, querem qualidade certificada. Quer dizer, quando a gente fala de café gourmet, é importante garantir essa qualidade, ou por meio de algum símbolo, de um rótulo, de um programa ou de alguma certificação, para oferecer segurança alimentar e ajudar o consumidor a escolher o seu produto, né? Uma pesquisa recente da Fiesp mostra uma coisa interessante. Ela procurou projetar o consumo de alimentos até o ano 2020 no Brasil. E olha que interessante. Hoje, 59% da população pesquisada diz que tem uma marca que confia que ele compra. Isso hoje, mas no futuro, eles dizem que a marca vai importar um pouco menos. Ser gostoso e saboroso, hoje é 47%, no futuro eles acham que isso pode diminuir. Mas ser um alimento de qualidade, que hoje é importante para 29% dos pesquisados, no futuro vai crescer em importância. Então, oferecer qualidade é uma obrigação que a gente tem que estar acostumado todo dia. Pesquisa da BIC com os consumidores do conceito de qualidade, olha, mostra que café puro, com grãos selecionados, é a parte mais importante. Isso aqui comparando o CISA 2003 com a resposta em 2009. O consumidor melhorou a exigência e a percepção dele com relação à qualidade, né? Ou quando fala de café agradável, ao abrir a embalagem, saboroso, olha como melhorou a percepção de itens que falam de qualidade de café, né? Quer dizer, o consumidor sabe, está aprendendo e sabe o que ele está fazendo. E uma coisa importante aqui é o que está acontecendo no Brasil. A população de pobres está diminuindo no Brasil, a classe C está aumentando, né? Isso aqui é uma comparação entre 2008 e 2009, já até está defasada, porque em 2010 o resultado foi maior. As classes A e B cresceram o consumo 14% entre esses 2 anos, ano de crise. Mas as classes D e E cresceram 21% e a classe C 17%. Aqui é número de produtos ou de categorias na hora de comprar. Você vê que a classe D e E está comprando mais categorias diferentes, por exemplo, iogurtes, né? Ou outros tipos de produto de higiene e limpeza, estão comprando melhor, comendo melhor. E isso é um indicativo claro de que tem mercado para café de melhor qualidade, tanto superior quanto gourmet. Esses que migram da classe D e E para C, né? E que vão aumentar ainda mais nos próximos 5 anos, como população de consumo, estão desejosos de consumir novidade, de transformar alguma coisa que era objeto de desejo em produto que ele passou a consumir. E o café, em muitas vezes, é objeto de desejo, principalmente porque é uma bebida democrática. Você gastar R$ 2,50, R$ 3, R$ 3,50 numa xícara de café, é possível para muita gente, né? E iguala o consumo da classe mais rica com aqueles que estão na classe C, por exemplo, né? Então, vai continuar aumentando o mercado de café gourmet no Brasil? Vai. Nós estamos só no começo dessa história. Essa história que a gente veio contando como aconteceu, a impressão que a gente tem é que estamos só no começo dela. Olha uma comparação interessante, estou terminando, entre diferenças de preços de produto, né, que podem justificar o interesse de você investir em café gourmet. Isso é uma pesquisa quinzenal que o Sindicato do Café faz em supermercados de São Paulo, da cidade de São Paulo. Os cafés tradicionais são a maior parte do que está na prateleira, o espaço ocupado, mas o preço médio deles é R$ 11,72 por quilo. R$ 5,60, R$ 5,70 o pacotinho de meio quilo. Os cafés superiores
superiores, aqueles que estão numa faixa de qualidade melhor, já tem um preço bem diferenciado, na média R$ 18,90. E isso levou algumas empresas a investirem em lançar café superior. Por exemplo, o café Arauto, da Sarali, é café superior. Aqueles cafés da Melita, que chama Regiões Brasileiras, caixinha verde, são cafés superiores, eles têm certificação de café superior. No ano que passou, em 2010, dos associados da BIC, eles lançaram 26 marcas novas de café superior. Então, não é só o mercado de gourmet, mas o mercado da qualidade boa, mais do que intermediária, também está crescendo. E olha o preço dos gourmet na última pesquisa que a gente fez agora em janeiro. Em média, R$ 43,00. Uma diferença importante, né? Mas que o mercado aceita. O mercado está demandando. E tem coisa que é muito mais cara do que isso. As cápsulas, né? Custam muito mais do que isso. E tem demanda que não para de crescer. Então, o mercado de café gourmet cresce sim. E cresce também por causa disso, inovação. Nós passamos séculos fazendo café no coador e bebendo café rápido no balcão do bar, sem dar importância para o produto, né? Era um produto consumido sem dar importância, não era como vinho, por exemplo. Hoje não. Hoje você tem como inovação monodose, café porcionado, uma nova forma de degustar café. O mais conhecido deles, talvez, ou o mais comentado, pelo volume de vendas crescentes, é esse aí, o Nespresso, que é uma cápsula, né, com 5,5, 6 gramas de café, metálica, que funciona só nas máquinas de café da Nespresso, e esse é o aspecto da loja de café, né? Quer dizer, nós estamos acostumados a ir comprar café na prateleira do supermercado, pacote bagunçado, algum furô, tem pó de café ali no meio da prateleira, às vezes é uma bagunça, né? A área de venda de café, em muitos lugares, é bem caprichada, em outros é muito feia. Aí você vai comparar com isso aqui, é uma boutique, né? Olha onde a dona de casa vai comprar café, é outro charme. E o Edivaldo viu isso aí com certeza. Eles lançaram um telefone celular, Nokia, banhado a ouro, e que tem um software especial que você tecla, aparecem as figurinhas de todas essas cápsulas de cor, e você tecla na capsulinha e faz o teu pedido. Vai tomar banho, né? Você faz o pedido pelo telefone celular, vai receber o produto em casa, e ainda, se isso não bastasse, ainda o celular é banhado a ouro, todo ele especial. Quem imaginaria que isso ia virar venda de café, né? Ou, por exemplo, o que não tem no Brasil ainda, graças a Deus, mas quem sabe venha, isso aqui que é uma febre nos Estados Unidos, é uma cápsula de café também, só que não de café expresso, ela faz uma xícara de café filtrado. O Nespresso é café expresso. O K-Cup, é assim que ele chama, né? K-Cup, faz uma xícara de café filtrado, boa. E essa empresa tem a patente disso, tanto do produto, né? Da cápsula, como ela funciona, aqui tem um diagrama de como funciona, a penetração da água, a passagem pelo filtro, quanto a patente das máquinas. E essa empresa faz hoje mais ou menos umas 25 milhões de cápsulas por dia e vende tudo, a cada dia, né? É uma febre nos Estados Unidos, no Canadá, e que não para de crescer. É uma forma nova de beber café, a dose individual do teu café. E fazem vários tipos diferentes, né? Quer dizer, você tem sabores diferentes, marcas diferentes, assim por diante. O Aili, que também tem a sua Hiper Expresso, né? Que também tem a sua monodose com as suas máquinas especiais. Ou o Dolce Gusto, também uma cápsula que faz um tipo de café só. Ou seja, o mundo do café e o mundo do café gourmet está aprendendo a beber café de forma diferente do que a gente bebeu há anos atrás. É inovação para servir produto melhor, de maior valor agregado, custa mais, mas o mercado está consumindo. A Nestlé, que é quem faz esse Dolce Gusto, diz que hoje ela é a maior vendedora de café expresso do Brasil. Não sei se é verdade, se são as máquinas ou não. As máquinas, né?
são as mais baratas. Então, tem 3 anos isso, né? 500 mil máquinas só aqui no Brasil em 3 anos. É uma loucura, né? É uma loucura. E onde ficamos nós, né? Nós estamos falando da inovação de gente grande e tem até essa inovação que alguns conhecem, né? Uma máquina manual de fazer café expresso. Você leva lá, você leva na tua bagagem, você faz uma dose de café expresso com ela sozinho. Terminando? Não. Mas a inovação não está só na cápsula, na tecnologia, na máquina, etc. Nos Estados Unidos, especialmente, mas aqui no Brasil também, a inovação da monodose, quer dizer, você, em vez de fazer um balde de café, uma garrafa térmica, você faz a tua dose de café, o teu café, do jeito como você gosta de preparar. Isso virou também uma mania nos Estados Unidos, quase como uma reação à monodose, né? Ao domínio da monodose. E lá nos Estados Unidos eles têm diversos equipamentos e formas de preparar café em coador de papel, ou em coador de pano, ou em filtro de papel, voltando a fazer o café à moda antiga, né? que é bom, se aprova, né? Porque é uma forma gostosa de beber café, um café diferente. É, né? Tem muita gente que faz exatamente assim. E eles preparam o café, os baristas preparam o café no filtro de papel, na frente do consumidor, né? Quer dizer, o comprador está do outro lado do balcão e ele está ali com um bule, com um bico todo especial, molhando o filtro primeiro, para depois ter uma extração correta, demora um pouco mais para pôr, tem toda uma frescura, mas vale, né? Vale porque tem consumidor. E nós aqui no Brasil temos também, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é um coador de pano, olha o tamanho dele comparado com a xícara de café. É um coador de pano, não é aquele sacão grande, ele só faz uma dose de café. No Otávio Café você bebe café assim também. E esse Santa Sofia aqui é em Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um charme e muito gostoso. Gostoso de preparar na tua frente, gostoso de beber. Café fresquíssimo, sai na hora, né? E além dele, o brasileiro criativo inventou um outro. Olha, aqui também tem uma xícara pequena de café. Olha o tamanho desse pequeno filtro de papel que ele vem com esse arame. Olha, isso aqui é uma armação de arame que segura um pequeno cone de papel onde vai o pó de café para você fazer uma xícara de café. O inventor é mineiro e ele deu um nome especial para isso. Quer dizer, como ele inventou um filtrinho, porque é pequeno, ele deu um nome, patenteou de filtrim, como o mineiro fala, né? Um filtrim, mas está fazendo sucesso, né? É a monodose à brasileira. Formas novas de se beber café e de se beber café gourmet, né? Por fim, e terminando, se o mercado está crescendo de café gourmet, é bom que a gente saiba aonde existem oportunidades de negócio e distribuição de café. A mais evidente delas é no varejo supermercadista. Se você correr algumas redes de supermercados principais, você vai encontrar marcas de café gourmet na prateleira, não apenas na cafeteria, né? É o caso, por exemplo, do Pão de Açúcar, que criou em 2003 um projeto para uma área de venda diferente, está vendo? A prateleira normal é aquela ali, ó. Aqui eles fizeram um móvel de madeira, tudo bonito, para separar os cafés tradicionais dos cafés gourmet, né? Quer dizer, criaram um projeto específico para diferenciar a área de venda de café gourmet. Ou Santa Luzia, essa é até uma fotografia não muito atual, que criou uma área no mezanino específica para vender marcas de café gourmet. É o maior estoque de marcas de café gourmet que tem no Brasil, é uma maravilha. Quem não foi ainda, vale a pena visitar, né? Ou a introdução mais surpreendente e recente, que é o seguinte, essa foto aqui é no dia do lançamento, esse é o presidente da Macro Atacadista, que aparentemente não tem nada que ver com a venda de produto especial. Eles, dentro de uma área que eles chamam de Specialia, uma área de venda de vinhos, chocolates, etc., eles resolveram apostar no mercado de café gourmet. E agora, em janeiro, aproveitaram e fizeram o lançamento da edição especial dos melhores cafés de São Paulo, que é um concurso de qualidade,
usaram esses cafés para lançar essa iniciativa do macro como vendedor de café gourmet, café de alta qualidade. Esse é o presidente, esse aqui é o baiano, aqui a diretora, etc., o Aldir Teixeira, que é o nosso grande guru da qualidade. Então, até o macro atacadista entendeu que tem oportunidade no café gourmet. No food service em geral, lanchonetes, cafeterias, restaurantes, hotéis, etc., você tem segmentos, você tem inúmeros, milhares, milhões de estabelecimentos que são alternativa para empresas que querem não vender para o varejo supermercadista, uma fria, muitas vezes, né? E sim investir no varejo, no food service, em restaurantes ou em cafeterias, né? Algumas cafeterias começam hoje a fazer o seu próprio café, a grande maioria compra café de marcas terceiras, né? Ou na hotelaria, né? Isso aqui, por exemplo, é um cardápio de cafés que tem no hotel, como é que é aquele hotel bonito de Campinas? É o Palm Plaza, o melhor hotel de Campinas, um dos melhores do Brasil, tem 12 pontos de serviço de café no hotel. Tem no lobby, tem no restaurante, tem na piscina, tem 12 lugares onde eles servem café, né? E tem até um cardápio de café, quer dizer, uma sofisticação ao extremo. As panificadoras viraram um negócio fantástico, né? Elas são grandes fornecedoras de buffet de café da manhã, de almoço, de jantar, etc. E são pontos, todos eles, que têm as suas máquinas de café expresso e cafés de boa qualidade. Ou o comércio eletrônico, né? Quer dizer, há 10 anos atrás, ninguém imaginava, nós da indústria, que a gente pudesse vender café pela internet. Hoje isso é uma realidade. Por exemplo, olha, isso aqui é uma marca de café do Espírito Santo. Se você entrar no site deles, é incrível o trabalho do site de comércio eletrônico que o Café Meridiano tem. Muito legal, muito bem feito, muito bem assegurado, quer dizer, a venda com entrega rápida, com cobrança, etc. Ou essa iniciativa do Caio, da Café Editora, né? Um dos sites novos, chama Café Store, vende 200 marcas de café diferentes, máquinas de café, acessórios, grãos, cápsulas, sachê, um monte de coisa, tudo pela internet, né? Quer dizer, o consumidor tem à sua disposição em casa, ele pode, quanta gente trabalha em casa hoje, tem o seu escritório em casa, então ponto de consumo de café virou lar, né? É uma outra iniciativa, ou uma outra marca de café conhecida em Campinas, Café Canicão, essa é a homepage do comércio eletrônico dele, né? Então você vê, tem a linha de produtos aqui, né? Tem as ofertas, cadastra o nome, faz o pagamento por aquele sistema de garantia, né? Pode oferecer cafés expressos por preços diferenciados. Então, nós estamos começando a vender café pelo comércio eletrônico. E o que não está mostrado aqui, que eu queria lembrar, é a venda porta a porta. A venda porta a porta é um negócio incrível pela quantidade de gente envolvida na venda porta a porta. Alguém sabe aqui quantas vendedoras tem a Natura, por exemplo? Alguém chuta? Estou terminando. 10 mil? 30 mil? 300 mil? 1 milhão tinha. 1 milhão de vendedoras, né? E a Natura, por exemplo, vende chá. Essas moças que oferecem os produtos da Natura também vendem chá. De repente dá para perguntar, será que não dá para vender café também de alta qualidade, né? Quer dizer, o comércio porta a porta é uma alternativa real que existe e que a gente sabe que o pessoal ainda não explora. Então, na verdade, pessoal, o mercado de café gourmet, que era o título da palestra, acabou sendo mostrado aqui como uma história que só cresceu. Vocês viram aí, só cresceu até o momento atual de inovação, de outros produtos, de venda porta a porta, de comércio eletrônico. Então, a impressão que a gente tem hoje é de que, em termos de números, o mercado de cafés gourmet assimila alguma coisa como 4% do nosso consumo, ainda a menor parte, né? O que representa mais ou menos umas 700 mil sacas, 800 mil sacas de café
contando entre aquilo que vai para restaurante, casa de café, panificadora, e aquilo que é vendido no supermercado, né, como marca de café gourmet. Talvez umas 700 mil sacas de café, de um total de 19 milhões que a gente consome por ano, mas cresce isso todo ano, 12%, 15%, 20% ao ano, né? Se você for conversar com donos de casas de café, você vai ver que o número de doses de café servido ano a ano aumenta sempre. E em termos de valor, vocês viram ali o valor do café gourmet muito superior ao valor da venda do café tradicional. Quer dizer, os 4% de volume podem representar cerca de 6% ou 7% em valor. Alguma coisa na ponta da indústria, como 800 milhões de reais, isso se for transformado na ponta do consumo, na xícara, etc., multiplica pelo menos por 5. Né? Então, nós temos aí um mercado grande, bom, expansão e carente. Né? O consumidor brasileiro demanda, inclusive, esses produtos novos, inovadores, monodose, etc., com alta qualidade. É isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela paciência de ouvir durante 1 hora aqui, mas espero que tenha sido, no mínimo, vamos dizer, um conhecimento da história do café gourmet interessante, porque muitos não o conheciam. E mais, terminando com uma aposta, vamos dizer, na vitalidade e no crescimento desse mercado. Muito obrigado. Obrigada, Natan. Bem, dando continuidade ao nosso ciclo de